Olá, olá! Boa tarde para você. Boa tarde, não, né? Já estamos aqui iniciando a noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E eu preciso dizer para vocês que hoje teremos um autor convidado, um escritor que traz para nós muitas informações também de textos, desde romance a poemas, como até serial killer dentro das histórias. Venha conhecer um pouco mais sobre o Roberto Ferrari. Deixa eu começar aqui chamando a minha parceira Natasha. O Roberto também já está por aqui. Vamos lá, vamos chegando. Mandem para mais pessoas aqui embaixo pelo aviãozinho. Compartilhe com quem gosta de assuntos literários para poderem assistir ao vivo aqui com a gente também. Simbora! Boa noite, Seimer. Oi, Natasha. Oi, já tô por aqui. Olha aí, boa noite, Elise. Olha lá, gente, quantas pessoas, longos devaneios, eu já estive em. Vamos chegando! Vamos chamar aqui o Roberto, querido. Simbora, Vamos lá, vamos Roberto. conversar. Venha, venha para nós conversarmos. Estou aqui ansiosa porque eu estou fascinada como uma pessoa consegue, né, escrever diversos gêneros literários, né? Gente, essa mistura é tão boa. Elise, boa noite, Elise. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. Olá, Só um pouquinho. Roberto. Roberto, você deve estar visualizando uma setinha para cima e para Eu baixo. vou inverter. Oi? Você deve estar visualizando na sua tela duas setinhas direcionando o retorno. Tem o microfone. Tá aqui. Isso. Tá aqui. Espera aí que voltou. Tô? Voltou. Deixa eu ver. Clica de novo. Eu também sempre fico confusa. Acontece. Boa noite, Agilmar. Tudo bem? Muito bem-vindo, querido. Olá, Roberto. Chegamos a te ver, Roberto. Aí, Aí. agora sim, Roberto. Tudo bem, querido? Tá frio Tudo por bem aí, com é você? isso? Tá muito frio aqui. Aqui já caiu Minha com nossa. 15 graus. Amanhã aqui vai no máximo 15 graus. Que Gente, por delícia! aqui tá calor. Mato Grosso é quente mesmo, né? Ai, aqui em Campo Sim, Grande, Mato Grosso do Sul, tá bem quente esse nosso inverno, viu? É Boa verdade. noite, boa noite. Boa Rosa noite para vocês. Um Rodrigues. prazer estar aqui. Ah, o prazer é todo nosso, Roberto. Vamos lá, queremos saber muito sobre você. Você é engenheiro, então, Roberto? Eu de sou formação. engenheiro, mas sabe que eu sempre escrevi na minha vida, desde a adolescência. E comecei escrevendo contos, depois comecei a escrever poesias de amor mesmo. Com 18, 19 anos, oferecia para namorado, tal, até conhecer minha primeira esposa, que eu escrevia para ela e guardava tudo em papelzinho de bar. Aí conheci minha segunda esposa, que a primeira morreu de leucemia, e consegui a segunda. Aí continuava Certo. escrevendo. Aí um dia nós colocamos tudo num arquivo e eu tinha um grupo que eu ia montar um site de relacionamento chamado Hyundai, lá no Face, tem até hoje. E tinha uns 40 membros. Aí ela falou para mim, coloca lá a tua poesia, vê se dá certo. Eu coloquei, hoje tem 180 mil membros. Minha Nossa! nossa! E aí foi, Vejam aí só, como é que surgiu a questão do livro, da escrita de romance? que Eu sempre maravilha. escrevi poesia. Poesia é uma coisa que, como diz Vinícius de Moraes, tudo que ele deve, que É, ele é na vida dele, que ele foi na vida dele, deve ao fato de ter nascido poeta. E eu falo a mesma coisa, porque tudo que eu sou, que eu tenho de sensibilidade, de olhar para a vida com outros olhos, é porque eu nasci poeta, eu tive essa graça de Deus, esse dom. esse é o E grande poder do poeta, transformar pedra em poesia, transformar, né, situações ruins em poesia e por aí vai. É, o passarinho então, tinha me contado que você gosta de Vinícius de Moraes. eu adoro, bom, adoro Vinícius, Tom, João Gilberto, adoro a bossa nova, né? Para mim Ah, é também música. gosto, viu? Né? Bom, aí eu Amo. falei, bom, eu tenho uma.
eu tenho uma ideia de escrever um livro, que é esse Identidade Assassina, mas eu vou escrever porque eu quero ver, porque eu estava muito no começo da minha carreira, eu falei, vamos ver se eu consigo vender mais livro que livro de poesia, né? Aí eu peguei e escrevi, entendeu? Tinha quebrado a perna e eu escrevi nesse período, escrevi um livro. Mandei para a editora, falei, ó, se achar que vale a pena, eu termino. Aí ela falou, eu terminei. E o livro ficou. Teve fatos com esse livro, por exemplo, logo que eu escrevi ele, eu tinha uma assessora de imprensa que colocou esse livro em várias emissoras para tentar conseguir uma entrevista. Só que não saiu a entrevista. Mas em 2015, a Globo lançou uma minissérie, Dupla Identidade, com o Bruno Galhão. E eu comecei a receber uns telefonemas em casa, os caras me cumprimentando porque eu estava na Globo. Eu falei, como assim? Não, porque aquilo lá é teu livro. Aí eu não vi, né? Mas vi agora. E realmente ela pegou a Glória Pérez, que não escreve esse tipo de tema. Ela nunca vi escrevendo mesmo. Livro, pegou partes do livro da vida do Ted Bundy e ela montou uma história. Então, tem cenas lá que eu falei que o cara parava, fingia que estava aqui escrevendo no meu livro, fingia que estava com um problema no braço, para ajudar, a moça ia ajudar e ele não batia nela, ele drogava ela com cloroforme, enfiava no carro e levava embora. Isso aí eu escrevi no meu livro, várias capturas do meu serial killer foram desse tipo. Então, olha só. Esse livro chega a Glória Pérez, né? Glória Pérez. Inclui o nome desse moço, é Roberto Ferrari, Glória Pérez. Vamos lá, né? Obrigado. Esse livro... Imagina, você está super jovem. Esse livro é o Identidade Assassina que você está comentando? Esse enredo? Você tem ele aí? Para mostrar para nós? Sim, tá aqui, ó. Olha só, lá, bonita gente, capa, hein? Identidade Assassina. Conta um pouquinho desse enredo para nós, Roberto. A capa foi ideia da minha mulher, porque, na verdade, é uma dualidade. Aqui, você tem o mesmo cara com dois lados. E no meio tem essa tipo de uma daga, que não é daga, chama Atami, que é uma daga de sacrifício de ritual satânico. Chama Atami. E aí, qual que é a história? Isso é o seguinte, tem a história principal do serial killer, e eu escrevo assim, eu coloco a história principal e eu começo várias histórias em paralelo. E eu vou jogando de uma história para outra, para a pessoa não perder o interesse. Então, tem a história de uma filha de um feirante que queria trabalhar numa emissora, tem a história de um grupo de bandidos, tem a história de um grupo de jovens ricos com as loucuras que eles fazem, a história do serial killer, tem a história de um professor que vai ajudar a polícia e dos detetives da polícia. Para você ter uma ideia, o detetive do Dupla Identidade é uma mulher. Ela é separada, fez curso no FBI e mora sozinha. O meu detetive, que é o Robson, ele é separado, mora sozinho e fez curso no FBI. Olha uma aí. Coincidência muito bonita. Olha aí, gente. Ai, ai, ai. Roberto, que prazer ter você aqui. Mas então tudo começou com a poesia mesmo, Roberto? Eu continuo escrevendo. Olha, eu tenho publicado mais de 20 livros. Eu tenho de romance, eu tenho uns 7, 8, mais ou menos. Eu tenho eu tenho o Ceifador de Almas, que para mim é o livro mais importante que eu escrevi, foi o Ceifador de Almas. A história aqui, deixa eu ver, dá um minutinho. Um minuto só. Tranquilo, Roberto. Enquanto isso, vamos dando boa noite. Olha lá. É esse aqui, ó. Marie. Olha, que capa linda. Gente, misterioso, hein? Dá vontade mesmo de ler. Mostra de novo aí, Roberto. Segura um pouquinho só para o pessoal poder ver um pouquinho da capa. Esse também é de serial killer? De serial killer. Ceifador de Almas, gente. Olha esse livro. Parece que tem um super mistério por aí, né? Esse é mais é um livro de serial killer, mas é um suspense psicológico. Perfeito. É legal.
Eu tenho o Uivo Maldito que eu escrevi, porque eu considero essas figuras de horror, lobisomens, vampiros, como serial killers, porque eles sempre matam do mesmo jeito. É Pode fato. reparar, é sempre do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, eu tinha um sonho de criança, que era escrever uma história de vampiro. Aí eu falei, bom, agora que eu estou nessa, eu vou escrever. Aí escrevi o livro Negócios de Sangue, que é só de um vampiro que veio para o Brasil no final do século XVIII e estabeleceu uma região lá no sul de Minas, chamada Badia dos Dourados, nem tinha cidade. E aí lá ele fez uma casa enorme, foi plantar café e criou outro mistério lá. E no século XX, XXI, ele queria vir para o Brasil, para São Paulo, para implantar o reino de horror dele aqui. Então eu escrevi o livro em forma de diário, inteirinho. E sabe como é que eu escolho os locais? Tô mega curiosa, diga. Eu escolho assim, eu analiso o lugar. Se o lugar tem algum fato que prende, por exemplo, esse de Abadia, esse aqui, o Ceifador de Almas, ele se passa no Pantanal Paulista. O Pantanal Paulista fica lá para perto de Paraguaçu Paulista, lá para cima, e é uma região que é semelhante ao Pantanal. Então, se passa lá. O Identidade, ele se passa em São Paulo mesmo, mas aí não tem uma pegada só São Paulo. Você pegar o Mansão Monar, que é a sequência do Negócio de Sangue, e o Negócio de Sangue, eles passam na região da Badia dos Dourados, de Coromandel. Eu até ia mandar um livro para lá, que eu citei a cidade, mas os caras não tinham interesse, então ficou por isso mesmo. O Uivo Maldito se passou por causa da água cristalina, porque não sei se sabia, mas bonito foi o Mar de Corumbá. Então lá tem a cascalho de tudo que filtrava a água. Então escolhi isso. E estou escrevendo um agora, eu acabei de escrever um, faz um tempo, chamado Simbologia do Medo, que é um serial killer que mata mulheres, curiosos. Uma flor em cima dela. Aí essa flor tem um significado. E o nome de todas as flores junto é o nome do assassino. Olha, gente, isso é muito bom, né? Tem todo um significado, todo um jogo, né, que você faz. Isso é muito engenhoso mesmo, viu? Roberto, deixa eu te perguntar. Então, você não tem dó, você cria personagem, desenvolve eles para matar no final. Eu crio, olha, eu tenho prazer em criar essas coisas. Gosto, Vitória, porque eu sou conhecido como o poeta do amor. As minhas poesias são todas de amor, todas. Certo. Eu faço homenagem a Tom Jobim, Vinícius de Moraes, alguma outra pessoa, algum evento, bodas de ouro, mas é só sobre o amor, os sentimentos que derivam do amor. Mas, de um outro lado, quando eu escrevo romance policial, é só sobre assassino. Eu não consigo. É uma coisa que eu gosto de ver filme. Existem dois Robertos dentro de você. Olha isso. Tem dois escritores aí dentro. E uma curiosidade para vocês. Você sabia que o Vinícius de Moraes, antes da pandemia, agora iam lançar pela Netflix uma série de contos de terror que o Vinícius de Moraes escreveu? Gente, essa eu não sabia, jamais imaginaria. Olha aí, gente, pessoal que está assistindo, olha isso. Vinícius de Moraes já fez conto de terror, é isso? Conto de terror. Nossa. E vou te contar uma outra curiosidade. Eu sou presidente de uma academia de letras aqui em São Paulo. É muito chique isso, gente. Aí, num dos eventos que teve, foi convidada a nora do Vinícius com a neta. Elas vieram. E a nora do Vinícius me falou uma coisa, eu nem sabia disso, que ela falou que só a família sabe. O Vinícius de Moraes gostava de ser chamado, sabe como? O poeta do amor. Olha, vocês têm muita afinidade, né? Você e Vinícius ali. Ligação. Gente, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Roberto. Você tá tomando alguma coisa aí? Oi? Tá tomando alguma coisa? Não. Nada? Nem Não. água? Nem água.
não estou tomando nada. Eu gosto de tomar uma cervejinha, um uísque e tal, mas pega uma água pra gente brindar, porque aqui é prosa versus vinho, a gente tem que brindar de alguma forma, né? Eu vou pegar, então. Eu vou pegar uma coca. Pega uma água enquanto a gente vai dando aqui. Boa noite. Alexia Couto, boa noite. Baica. Olha, gente, quanta gente querida. Olha, que eu, no final, o que eu tô programando, viu, Roberto? Eu vou recitar um poema no final dessa live do Vinícius. E eu quero que você me ajude com ele, hein? Vamos ver? Vamos testar nossa memória? E eu quero que você me permita declamar um poema meu. Com certeza. Sem espaço. Com toda certeza. Boa noite, Sueli. Tem água aí? Então não tome ainda. Opa! Não tome ainda. Vamos lá. Aquele brinde para dar sorte, hein? Vamos lá. Muitos leitores para o Roberto Ferrari. Isso aí. Vocês que estão assistindo também são convidados a estar tomando alguma coisa para fazer esse brinde sempre com a gente. Dá sorte, hein? Quem não brinda assistindo a live, dá azar. Olha lá, hein? A próxima vez, eu prometo pra você que eu vou ter um vinho aqui para fazer o brinde. Tá? Perfeito. Mas Roberto, então, mostra... vamos começar com uma poesia sua, então, Isso! Roberto. Vamos lá. Um minutinho só. Ok. Boa noite, Sueli. Sejam todos bem-vindos, queridos. Gente, se tiverem pergunta para o Roberto também, mandem aí para nós. Olha, essa poesia aqui, ela está no livro que eu vou lançar agora, que eu já estou em pré-venda, que chama Amor, Loucura e Paixão. Amor, Loucura e Paixão. Olha que título. Depois você vai ter que contar para a gente como é que você cria os seus títulos, hein? Então, o nome da poesia é Olhos Sem Amor. Teus olhos cativantes e lindos são olhos de verde mar, uns olhos cor de esperança, uns olhos pelos quais me perdi. Olhos que refletiam tua alma, olhos que revelavam tua paixão. São como duas esmeraldas, uma é a loucura, uma é a loucura, o outro o amor. E juntos me levaram à paixão. Não sei qual escolher. Talvez uma mistura dos dois, depois que os vi. Exprimem qualquer paixão, tão facilmente se inflamam, tão meigamente derramam fogo e luz do coração. Como se olha num espelho, pude ver os olhos teus. Teus olhos mostram a alma, refletem teu amor e tua paixão, acalmam o meu ser, brilham como a estrela na noite. Podem dizer, pobre poeta, morreu de amores, viu uns olhos verdes, olhos da cor do mar, davam amor sem amar. Gente, que coisa mais linda! Nossa, maravilhoso! Gente, eu acho tão lindo quem consegue colocar em ordem, né? E ter esse resultado final. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho muito lindo. Experimentou, Natasha? Eu acho que... Às vezes a gente desconhece esse talento. Ele se revela, você tem que colocar no papel e ver o que dá. Se quiser, manda por mim que eu leio. Exato. Ok, eu vou tentar. Me fez lembrar de uma música, não vou me recordar o nome, mas fala... aqueles olhos verdes levaram-me tristezas, deixando-me a pureza de tão infeliz amor. A música fala todinha sobre os olhos verdes. Você sabe qual é? Eu não lembro o nome. Da Maísa? Não é da Maísa. Não é da Elis Regina? Ela tava na lista de músicas. Será? Não é. Não é. Mas a Maísa tem... As músicas da Maísa é mais baixo astral. Sabe aquela minissérie do JK? Sei, é Maísa. Parte. Não, mas não era Maísa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora, mas vamos lá, Roberto, o que você queria perguntar? Então, oficialmente, Roberto, você se considera mais poeta do que romancista? Ou meio a meio? Eu me considero um poeta, porque eu nasci poeta. Então, escritor, sabe que eu falo sempre assim, é óbvio que tudo depende de talento e criatividade, mas poeta, você não
vira poeta. É impossível você virar poeta. Ou você nasce, ou você não nasce. Tem centenas de poetas no Facebook, você lê, é a mesma coisa que não lê nada. Como eu li hoje na UOL, um poeta, eu não me lembro de que local que ele era. A poesia do cara, eu acho que a poesia, como livro, ele tem que ser acessível a qualquer pessoa. Se o cara tem instrução, tem leitura para até o segundo grau, se o cara é formado, se o cara tem mestrado, ele tem que ser acessível a qualquer pessoa. Não adianta o cara querer ler um livro ou uma poesia com um dicionário do lado. Isso não funciona. Não dá, então, né? o cara escreve na poesia dele não sei o que de Fellini, de não sei o que Beethoven, mas o povo conhece quem foi Fellini. Não. Tem gente hoje que não sabe quem foi Tom Jobim. Exato. Vai saber Pois é. quem foi Fellini? Não sabe. Então, fica colocando coisas na poesia que torna a poesia sem muito sentido. Eu acho que a poesia ela precisa ter um objetivo. O objetivo é combinar as palavras, é como eu falo, eu combino as palavras para gerar um turbilhão de emoções, porque cada pessoa sente de uma forma quando lê minha poesia. Exato. Sim, e ele distanciou, né, de certa forma. E a poesia, ela tem que, na verdade, aproximar as pessoas, né? Para que a gente possa cada vez mais, né, se aproximar delas. O poder da poesia, quando eu percebo muitas vezes que ela deu certo, é quando ela desperta a sinestesia do leitor. Você concorda com isso, Roberto? Eu concordo. A mistura dos sentidos. Eu concordo porque eu vejo na minha página do Poeta do Amor aí no Face que com os comentários que tem embaixo das poesias, poxa, eu acordei hoje de manhã, estava baixo astral, li essa poesia, meu dia mudou. Pô, lembrei de um montão de coisa do passado, me deu saudades, aquela pessoa que eu tanto amava, que eu amava, como na sua poesia. Ela me deixou, foi embora, não está mais aqui, morreu. Sabe? Cada pessoa fala uma coisa, mas todos falam coisas importantes para eles. Com certeza. A gente escreve para o leitor, não escreve para a gente. Atingir a subjetividade dos outros, né, Roberto? Então. Tem que... E mesmo no livro de romance, eu escrevo o livro de romance, não é para mim, é para quem vai ler. Por isso, meus livros são livros grandes, é livro de 450, 500 páginas. Mas o cara pega o livro, ele lê. Teve gente desse Identidade que comprou na época de mídia e leu o livro 5 vezes seguida, que adorou a história. Adorou. A história, porque... eu mandei para vocês, né? os livros. Porque... Sim, eu também acho que às vezes o livro às vezes nos obriga a que a gente leia de novo para que a gente pegue detalhes que muitas vezes, e como você falou, você tem às vezes 4 histórias acontecendo, né? Então, numa leitura só, às vezes a gente não consegue pegar alguns detalhes. É verdade. E aí sempre tem o porquê das histórias, né? Você falar, o cara escreveu 4 histórias, uma paralela à história principal, mas qual o objetivo disso? Porque no caso de Identidade, tem um dos caras lá que era do filho do feirante, ele é influenciado por um bandido amigo dele, ele vira um marginal, depois se arrepende, e a irmã dele queria ser uma artista de Globo, mas no fim ia ter uma interação com o serial killer. Sabe esse tipo de coisa? Então, uma história junto com a outra. E eu sou o tipo do cara que, quando eu escrevo, eu penso... Quando eu começo, eu já penso no final do livro. Porque eu não quero deixar a ponta solta. Então, eu não quero que ele bem fale, pô, aquele só se matou ali. Eu não falo. Por exemplo, nesse livro Mansão Monar, que é a sequência do negócio de sangue, os caras têm que ir na mansão do Barão Monar, que é o vampiro, para matar ele. Só que o que acontece? Como qualquer história de vampiro, não adianta o cara chegar de dia que ele mata, porque o cara está lá no caixão dormindo. Então, o que eu fiz? Exato. Eu imaginei que a Badia dos Dourados para lá, se fosse de carro, era rapidinho. Então, ele, por influência na comunidade, ele fez os caras destruírem um componente lá do carro, que o carro dele não ia andar. E os caras foram obrigados a pedir para a dona do hotel a carroça que ela tinha lá para fazer umas coisas emprestadas. E foram de carroça. Só que a carroça também, no caminho, era um caminho super irregular, cheio de buracos, para levar muitas horas para chegar.
e eles chegaram exatamente a hora que o sol se pôs, para entrar no castelo para pegar o barão. Nossa, e o barão gente. já... E esse É uma livro estrutura maravilhosa, né? ele ganhou um prêmio na Suíça, esse livro, de melhor livro de terror. Gente, Olha só. olha isso! Da Meu editora Deus, Helvetia. Roberto! Que delícia. Qual que é a editora? Experiência. Qual que é? Helvetia editora. Entendi. Helvetia, uma editora na Suíça. E aí, então tem esses detalhezinhos que eu me pego nessas coisas para não dar erro. Não dar erro Sim. na história. Eu Mas tenho agora uma... diz pra gente, você, Roberto, trabalha com uma editora específica ou você também faz produções independentes? Como é que tá essa parte tua? Eu faço assim, eu comecei, tá bom, o primeiro livro foi um livro de poesia chamado Sublime Amor, eu fiz uma editora chamada Beco dos Poetas, mas foi mais para fazer o livro mesmo. Eles não tinham estrutura, nada, tudo bem. Depois eu planejei, é o que eu falei numa live outro dia. Você quer ir bem na sua carreira, no que você faz? Primeiro, ama aquilo que você faz, que aí você não vai trabalhar. Você vai estar se divertindo, como dizia o Confúcio. Quando você ama o que você faz, você não trabalha, você se diverte. Segundo, tenha disciplina. Mesmo os grandes, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que adoravam beber, não sei o quê, quando eles iam escrever, compor e fazer música, eles estavam tudo sóbrio, porque tem que ter disciplina. E projeta a sua carreira. No meu caso, eu projetei, eu vou fazer 2 livros por ano. Um de poesia, que para mim é fácil, e o outro um romance. E isso que é situada. Vou em tudo quanto é prêmio, mesmo que seja chumbrega no início da carreira, para aparecer. E vou alimentar Isso minha carreira mesmo. todo dia. Quem não E aí aparece não é lembrado, né? Isso mesmo. Então, e aí, o que acontece? Eu fui na Beco. Depois da Beco dos Poetas, o livro do Identidade eu fiz nessa editora, essa Delicata. Fiz esse e fiz Os Ventos da Paixão. Só que aí não deu muito certo. Meu pai faleceu em 2013, eu falei, vou mudar tudo. Aí peguei fui uma outra editora que acabou não indo para frente. Conheci um outro da editora do João, que é meu amigo, mas ele não tem muito preço. Então, é meu amigo, mas não dá para fazer livro lá. E aí eu conheci um cara que é da academia, o Vercejar. Da editora Vercejar, que tem uma qualidade excelente e um preço excelente. Assim, não, eu faço antologia também. Se o cara não tem preço, eu não posso vender antologia. E eu vendo 6, 7 antologias por ano de poesia. Olha aí. Daí eu tenho um preço bom, tenho não sei o que e tal. Então, o meu trabalho é bem diverso. Inclusive, eu tenho uma peça de teatro que eu escrevi. Olha só. Como que se chama essa peça? Mas, Sabe o que é? gente, esse Roberto é uma caixinha de surpresas. Minha nossa. A peça é o seguinte, em 2016, eu lancei um livro de poesia chamado Juras Apaixonadas. Como é que as pessoas lançam um livro? O cara vai lá, vai num café, bota a mesinha com os livros ali, senta lá, vem todo mundo, compra, tira foto, faz. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou escrever uma peça de teatro de 20 minutos. Não é uma peça grande, agora é grande, mas lá foi 20 minutos. Eu vou colocar poesias do livro e nesta peça eu vou falar sobre como a rotina acaba com o amor. Um casal discutindo isso. E aí eu fiz. Com música, assim, as músicas do Vinícius, da Maria Bethânia, não sei. Bom, para estreia em teatro foi bem, foram 200 pessoas. Sabe como eu fiz? Eu vendi o ingresso, no ingresso tinha coquetel, livro e peça. Olha isso! Aí os caras aplaudiram, foi demais aquele negócio lá. Eu tenho comida até é hoje... uma coisa que já atrai também, né? E é um bom casamento aí com uma peça teatral, né? O pessoal adora isso. E aí, Roberto, Roberto, eu quero ver você, por favor, escolhe aquele lá, o livro que é o teu xodó, e lê pra gente um pedaço que você mais gosta, ou pode ser a tua introdução, só pra gente ter uma noção da sua narrativa, pode ser? Do que? Do Ceifador? Pode ser. Aquele que você mais gosta, você que escolhe. Boa noite, Simone. Olha a Simone aqui novamente. Maria Helena, Ivana, Sérgio, muito bem-vindo. Kélida, boa noite. Sérgio Fernandes, Wagner. Eu vou ler o começo aqui do Identidade, tá? Que para vocês que vão receber aí. Perfeito. Ok. Então eu vou ler lá o comecinho.
Era uma noite quente de verão e a cidade fervilhava com seus movimentos loucos, odores e pessoas, cujo caminhar parecia mais como um formigueiro que acabara de ser destruído. Tal a desordem que reinava. As prostitutas e os travestis desfilavam pelas avenidas, oferecendo sonhos e fantasias que satisfaziam as mentes daqueles que os ouviam. Os bares estavam repletos de figuras quixotianas, que entre as névoas da fumaça dos cigarros e goles de bebidas baratas pareciam lutar contra moinhos de vento, fugindo da realidade para um mundo onde tudo é possível de realização. Você já acabou comigo nas figuras, nas figuras quixotianas. Gente, que beleza essa sua descrição, Roberto de Deus. Gente, você parafraseou. Ai, meu Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você. Esse livro aqui, O Identidade, ele está aprovado na Ancine para virar um filme. Eu só não virou filme ainda porque eu não consegui nenhuma empresa que patrocinasse, apesar do desconto de 100% no imposto de renda, porque nesse país, infelizmente, é o que eu falo nos meus discursos na academia, a cultura é menosprezada. Aqui só tem valor quem já é famoso. Quem não é famoso, que tem valor aí cantores famosos, que tem já muito dinheiro, conseguem ver para fazer show e tudo. Agora, quem precisa fazer, inovar, lançar fazer um filme de um estilo diferente do que tem, uma coisa bem americana mesmo, um filme daqueles estilos, não tem chance. É uma pena isso. Realmente. Tão talentosos, amigos tem assim. Muita gente anônima que é muito talentosa e é isso que, na verdade, Roberto, guia o nosso trabalho, sabe? Porque a gente já enxergou desde o início que autores nacionais, olha, é muito difícil a visibilidade dos autores nacionais, a valorização da cultura nacional. Esses dias mesmo estava numa outra live apresentando um livro que, pela capa, uma aluna minha do ensino médio, da aula de redação, falou: nossa, isso aqui é de fora, né, professora? Eu falei: claro que não. Que livro isso aqui é nacional, gente. Fazer propaganda aqui é do Edivaldo, Além da Fumaça. Então, legal. Assim, são capas, é um contexto, é tudo muito bem amarradinho, tudo bonito. E as pessoas acham que é de fora. Eu falei: claro que não, leia, isso aqui é nacional. Né? São autores brasileiros, gente. Brasileiros, exatamente. E vou te falar uma coisa. Eu gosto de escrever. Na verdade, sou engenheiro, mas eu tive certeza quando... Por isso que eu falo. A gente nunca deve parar de sonhar nessa vida. Porque o sonho que move o ser humano. Então, como dizia o Vinícius de Moraes, o sonho não cai do céu como chuva. Tem que correr atrás. Então, eu, com 54 anos de idade, falei: eu vou ser escritor. Minha mulher me incentivou, assumi uma carreira. Não escrevi, sempre escrevi, mas como carreira. Falei: já que é carreira, eu vou levar a sério como tudo que eu levei na minha vida. E fiz. E estou alcançando minhas coisas. Queria estar muito mais. Mas é como eu falei ontem. Você tem que poder um dia olhar, quando for bem velho, olhar no espelho e ver aquela criança que você era e perguntar para ela: será que eu realizei tudo que você pensou que você queria quando você era criança? E se a resposta for sim, é que você está lá na frente. E nunca pense que você nunca fez nada, porque o talento é o seguinte: é você ver o quanto você andou. Quando você tinha 18 anos, 15 anos, você pensava uma coisa, e aonde você está hoje? Exatamente. Então, vê o quanto você andou. Todo mundo tem sua capacidade, seu talento. Basta descobrir. E o que vocês fazem eu acho muito legal. Porque vocês... Eu acho bem legal. O que eu ia perguntar exatamente agora, Roberto. Como você define o sucesso de um autor? Mas você já deu a resposta. Eu acho que é nessa linha de raciocínio. Se a gente olhar para trás e ver que a gente alcançou os nossos objetivos, esse é o nosso sucesso. Seria isso? É isso. Sabe o que eu falo? Só que o sucesso de um ser humano não é ganhar um monte de dinheiro. Não. O sucesso é quando ele atinge a felicidade plena.
Aí ele é um cara de sucesso, porque tem um montão de gente aí, cantor de rock, outras profissões, que tem um monte de dinheiro, um monte de fome e mete uma bala na cabeça. Então, quer dizer, isso não é sinônimo. Sinônimo é, pô, uma coisa mais que me deixou mais feliz foi o dia que eu resolvi seguir uma carreira. Sabe por quê? Porque aí eu senti o meu espírito livre. Aí eu falei, agora não depende de ninguém, de dinheiro, depende da minha cabeça. E aí, aonde eu vou. É isso que eu penso. Sim. Nossa, é Roberto, bem com tantas ideias na cabeça, você consegue se dedicar a um único projeto literário ou você consegue trabalhar em vários ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, né? Sabe o que acontece? A minha mulher está até rindo aqui, sabe por quê? Porque eu sou um cara hiperativo. Então, eu estou escrevendo, eu estou cuidando da minha antologia, estou escrevendo aqui, estou escutando música, estou querendo coisa no Instagram, estou todo mundo tempo. E o dia que eu não faço, eu fico infeliz. É bem isso. Sim. Então, Roberto é imperativo, minha gente. Roberto é imperativo. Escrever poesia, por exemplo, eu adoro escutar Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Agora, para escrever história de terror, eu escuto o heavy metal, que eu amo rock and roll. Aliás, tem uma outra coisa que você saber. Eu tenho um programa de rádio. Oi? Você percebe que a música tem um poder imenso em transformar o nosso estado de espírito, né? Sim. Imenso. Inclusive, eu vou te falar uma coisa que eu escutei de um grande vocalista de rock and roll, que eu admiro muito, que eu fui num show desse cara, uma perna operada, você calcular no Rock in Rio 2. Chama Judas Priest. Esse cara falou assim, que a maior máquina do tempo é a música. E é. Exato. Quando você escuta uma música, você volta para aquela época. Exato. É bem então, eu escuto heavy metal. Eu tenho um programa de rock, foi 2012, 11 anos para 12. 11 anos vai fazer, numa rádio de rock na internet, eu faço um programa chamado Tributo Radical. Então, eu faço homenagem a bandas de rock. Eu fiz vários programas, para ter 11 anos um programa de 2 horas por semana. Então, eu faço maiores vocalistas, maiores bateristas, maiores guitarristas. E o que você gosta mais? Eu gosto de heavy metal. Eu gosto de Judas Priest, Black Sabbath, de Purple. Eu gosto das músicas Led Zeppelin, eu gosto do que era bom. Porque hoje em dia, vai me desculpar, mas tem muito pouca banda, muita coisa. Fato. Na música brasileira não dá nem para falar. Música brasileira, o que tinha de bom, está indo embora. Você vai querer comparar vem uma cantora agora, minha mulher que me contou aqui, dá uma série de shows aqui no Brasil. Sabe com que música que ela vai encerrar o show dela? Uma música do Tom Jobim, Águas de Verão. Águas de Março. Águas de Março. Ela vai encerrar com Águas de Março. Gente, que maravilha. Nossa, lindo demais. Roberto, vou dar mais uma pausa aqui para a gente poder dar uma boa noite para o pessoal. Ó, a editora Labrador esteve por aqui. Muito obrigada, pessoal. A Simone está te fazendo pergunta. Ó. Patrícia, boa noite. Mônica, boa noite. Alda, muito boa noite. Patrícia Lima. Olha o tanto de gente aqui. Olha isso. Gu Frank, boa noite. Hello. Cido, acho que é Sidoca, perdão. Sidoca Moreira. Mas vamos lá. História de uma escritora. Boa noite. Vamos falar para você a pergunta da Simone. Na verdade, ela fez um comentário. Eu entendo que os autores brasileiros falam melhor a nossa alma, porque partilham com a gente as mesmas experiências coletivas enquanto brasileiros. Concorda com essa afirmação? Eu concordo que a gente partilha, porque vive no meu país, tem a mesma toda cultura, tudo compartilhado. Agora, eu acho que o escritor, ele é um cara que o estilo dele, o que ele escreve, vai muita experiência de vida dele. Na poesia, é bem assim. Como dizia Tom Jobim, o poeta só é grande se sofrer. Então, na minha vida, eu sofri muito de amor. E a minha alma foi marcada por essas coisas. Então, eu desenvolvi um estilo poético. Da forma de escrever, eu concordo com ela, mas eu acho que é mais a experiência de vida do autor. O que ele
teve na vida dele, o que ele viveu. Eu coloco nos meus livros passagens que eu vi ou que eu vivi com outros personagens. Escolho personagens de pessoas que eu conheci na minha vida e que eu tirei o biotipo delas para ser um assassino, um delegado de polícia. Então, espera aí. O entregador de pizza, você dá uma olhada nele e fala, daria um bom personagem, daria um bom serial killer. É assim? Como é que é isso? É verdade. Olha só, a Simone está falando aqui, ó. A que horas você dorme? Eu tenho uma diferença dos outros escritores. Eu não escrevo à noite. Eu escrevo, acordo cedo, trabalho o dia inteiro. Quando dá 7h30, 8h, eu vou tomar meu uísque, faço meu negócio, janto, tal, vou ver uma televisão e meia-noite eu vou dormir. Eu não escrevo à noite. Eu acho que não vai me dar um rendimento legal. Eu acho que essa coisa de escrever tem que ser muito quando você está no momento, assim, de bem. Eu, outro dia, estava vendo televisão, eu vi uma cena de um filme, fui escrever uma poesia, é que eu não tenho ela aqui, chama Crepúsculo do Amor. Gente, e olha só que bacana, Roberto, você vai atingir diferentes idades, diferentes nichos. Porque a galera adora, assim, a juventude, adolescentes adoram essa questão de vampiro também. E tem muitas pessoas com mais idade que adoram uma boa história com mistério, né, com crimes, enfim. Então, você consegue ampliar um nicho muito bacana. Ah lá, Simone, que susto! Pensei que você ia dizer que não dorme. E aí, O vampiro eu sou do livro, eu não sou vampiro ainda. Tem gente do Semer falando que ele rende mais de madrugada. E a história de uma escritora está falando que a sua voz tem uma entonação que lembra o dublador de Batman. Que legal. Olha que isso! Legal. Tá perdendo dinheiro. Olha só que agora deixa eu te falar. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é um livro bem legal. É que eu não tenho mais nenhum, que eu vendi todos. É um livro que chama 27 anos de superação. Esse livro o que é? São 27 anos da minha vida, de 88 a 2015, e em cada ano eu superei um problema. Como eu fiz para superar? Pensamentos meus e pensamentos de pessoas conhecidas, tipo Bill Gates, Walt Disney. Inclusive tem uma frase do Walt Disney que rega a minha vida, que é a seguinte: quando eu comecei a escrever, a família, não, porque a família acha que você no primeiro livro já é best-seller. E não é. Quase isso. Porque ficar escrevendo é impossível isso. Aí eu respondo com a frase do Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Bem isso, exato. Excelente. Olha, vou usar isso nas minhas aulas, hein? Pode usar. E tem uma outra frase que você tem que usar para a sua vida, que é do Bill Gates, que ele fala, duas frases. Uma que ele fala: se você quer chegar aonde os outros não chegam, faça o que os outros não fazem. Nossa, e a outra, se você quer vencer, tente até conseguir. Que é a persistência. Perfeito. Pegando... Tá, desculpa, pode falar. Não, leia do Semer. Tá dizendo que você é um talento, né, imenso e que você é muito inspirador. Olha isso, tem muitos autores presentes aqui também, inclusive, né? Agradecendo. Eu acho que é isso bacana, Roberto, que é essa troca. Você traz suas experiências, outros autores assistem você e sentem também que às vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente está cansado, ainda mais sexta-feira. Às vezes alguma coisa aconteceu que não foi do nosso agrado e vem você com essa luz toda, essa energia toda, transparecendo aqui para esse pessoal todo. Maravilha. Maravilha. Uma coisa, eu mandei um livro para vocês, chama Tributo a Elas. Esse livro foi escrito em 2018. Como é que foi a história desse livro? Eu tenho uma amiga que veio a ideia para mim. Eu falei, pô, você conhece tantas celebridades, eu queria fazer um livro de poesias para essas celebridades. Uma ideia, tá bom, saiu. O livro acabou com uma contingência de coisas, ele acabou não dando tudo o que eu queria, porque teve greve de caminhoneiro, teve Copa do Mundo, bom, foi 2 meses horrorosos. Mas o livro é o seguinte, são poesias que eu fiz descrevendo essas mulheres.
Por exemplo, a Adriane Galisteu. Eu fiz uma poesia descrevendo ela. Aí mandei para ela. A primeira que eu mandei, eu já acertei. Todas eu acertei na primeira. Todas. Então, esse livro é um livro de capa dura, um livro bonito. Eu tenho ainda alguns exemplares aqui, mas é um livro que eu tive assim, muito prazer em escrever, porque eu descobri um outro lado meu, que é escrever uma poesia descrevendo uma mulher. Nossa, gente, é fantástico. Ó, tem o Wagner tá falando aqui, Wagner Marcílio. Esse cara é maravilhoso, muita luz presente. O conheci na Casa de Portugal. Maravilhoso conhecer muito talento mesmo. Eu lembro do Wagner, eu conheci ele na Casa de Portugal, isso mesmo. Agora, eu falo sobre o quê? Todas as pessoas reclamam da vida. Ah, porque o cara acorda de manhã. Não, o cara tem que ir de ônibus pro trabalho. Acorda de manhã, aquela cara foi. Eu falei, meu, primeira coisa, acorda de manhã, graças a Deus você ganhou mais um dia de vida. Depois, olha pro mundo. Olha o céu, olha as pessoas na rua, admira, acha tudo bonito. Por quê? Você não tem deficiência mental, não tem deficiência física, tem saúde para trabalhar, tem o que comer. E vai reclamar do quê? Quanta gente que está do lado da gente que está ferrada, que não pode sair da cama. Eu lembro, eu sofri um acidente em 90, está nesse meu livro, 27 anos. Eu dormi no volante e peguei uma árvore. Aí eu fiquei 1 ano e 7 meses para recuperar. No Hospital das Clínicas eu fiquei 40 dias, mais ou menos. Depois para casa do meu pai, estava todo engessado, só o braço esquerdo do livro. Escrevi até poesia com o braço esquerdo. E eu estou destro. Aí, o médico, eu tive uma contusão no nervo, que nasce aqui em cima, que impede você de abrir a mão assim. Ele permite você abrir a mão. E o meu contundiu ele com uma lasca de osso. E o médico, quando eu fui na fisioterapia, o cara me colocou no jeito que eu estava aqui, colocou um aparelhinho e falou assim para mim, eu nunca vi ninguém recuperar o nervo radial. Eu falei para ele, sabe o quê? Você não conhece o Roberto Ferrari. Você vai ver que eu vou... Gente. E sabe como eu recuperei do nervo? Você vai achar até rir. Eu aluguei um filme que trabalha o Marlon Brando, naquela época era cassete ainda, Marlon Brando e o cara que fez um físico urgente, que eu me lembro o nome dele. Os dois eram bandidos. E o cara falou para o Marlon Brando, ó, você fica aqui, vai preso, sair, você vai lá para o médico na cidade e eu tiro a sua parte. E aconteceu, ele ficou 5 anos, saiu, foi lá. Quando chegou lá, é um faroeste, ele chegou lá, o cara quebrou a mão dele com uma coronha de rifle. Quebrou. Nossa. E botou ele num cavalo de uma sua e mandou ele para a praia. Um vilarejo, ele foi para um vilarejo. E lá colocaram um montão de corinho. E esse aparelho, colocaram uns corinhos, colocaram com elástico, ficava assim e ele puxava. Eu vi esse filme 10 vezes e fiquei, estourava os corinhos. Quando cheguei no hospital, falei para o médico, ó, fica para doação, eu tive que comprar, pode doar, porque olha aqui. Ele falou, é um milagre. Eu falei, realmente é um milagre. Mas tinha Gente, você tem muita história boa para contar. A Natasha quer fazer umas perguntinhas. Diga, Natasha. Vamos lá. Roberto, quando você vai escrever, você vai direto para o computador? Ou você primeiro tenta organizar as ideias num papel, num caderno? Como que você cria o seu norte? Eu coloco um arquivo Word, que vai ser meu livro, e abro um notepad lá para eu colocar os personagens, datas de nascimento, que às vezes tem aniversário, às vezes um tipo físico diferente, locais. No livro de identidade, eu anotei os locais onde o cara ia cometer o crime. Por quê? Tem uma característica. Esse cara, ele, para planejar o crime, o que ele fez? Ele pegou o mapa da cidade de São Paulo e traçou um pentágono, que é o pentágono do mal. E cada ponta do pentágono é um demônio. Astarote, Asmodeus, Beelzebub, Satanás, todos. E cada demônio tem um ritual. Gente. Então, e no centro tem um ritual maior, que agora não estou lembrando do demônio, que é um cara que tem asa de pássaro, tem pé de bode, é um demônio, não me lembro agora o nome dele. Eu até comprei o livro que ia ser usado num... Primeiro tentei fazer o filme, acabou não dando certo, também falta de patrocínio. Mas o livro está aqui em casa. E aí eu escrevo tudo isso. E aí vou montando a história. Eu não preciso de
de ficar escrevendo, eu vou montando na minha cabeça a história e vou escrevendo. Eu posso até ficar um dia, dois sem escrever, eu leio aquele arquivinho lá e eu volto para a história. Então eu não faço desse jeito, eu prefiro fazer na raça mesmo, ir lá e escrevendo, que eu acho mais legal. E de todos esses livros, né, que não são poucos, qual que é o seu preferido? Olha, de poesia, eu tenho dois. Um chama Poesia, uma mensagem ao amor, que foi super bem feito, a capa, a diagramação, tudo. O outro de poesia é um que eu escrevi, ele chama Alma da Poesia, que quem fez esse livro comigo foi o caricaturista que faz caricaturas para a Academia Brasileira de Letras, um grande caricaturista, o Antônio Máximo. Então ele pegou 30 poesias minhas que eu mandei e ele fez 30 imagens, como ele via aquela poesia. O livro ficou demais. E de romance, eu gosto muito do Ceifador de Almas, gosto do Identidade e do Mansão Monarca, os três que eu mais gosto, que eu acho são livros assim. Agora, como eu escrevi em vários gêneros, eu já escrevi contos, participei de antologia de contos, eu participei de uma antologia chamada Avenida Murquinazzi 666, que é o seguinte: você tinha um prédio, você tinha que escolher um apartamento, são vários uma antologia, e nesse apartamento você teve uma história que tem sido naquele apartamento, história de terror. E é um livro maravilhoso, participei dessa. E estou escrevendo um romance, que eu estou na metade já, um romance erótico. Olha! Acho que funciona? Funciona Com sim. certeza, tem público para todos. Poesia, romance. Escrevo Aldrabia, que é um tipo de poesia que tem 6 letras, 6 palavras. Bem estruturada. Escrevo Difícil isso. de fazer uma aldrabia, hein? É difícil, mas sabe o que é aldrabia? Como são 6 palavras, você tem que escrever uma forma que a pessoa, lendo aquilo, vai dar uma coisa legal. E é um vício escrever aldrabia. E um poder de síntese também, né? É muito legal. E aonde que você... Noite, luar, amor, paixão, você. Olha aí, Sim. olha aí. Já faz uma agora. Além de tudo, é repentista, minha gente. É repentista. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Roberto, como que você organiza essa questão sua, agora pensando na estratégia de marketing? Com tantos livros que você tem, você concentrou num canal de divulgação? Como que você trabalha? Olha, no começo, sabe que no Brasil é muito difícil você vender livro. Eu tenho amigos que são poetas maravilhosos, não conseguem vender livro. Vende pouco. Então, o que eu fiz? Como eu fazia parte de uma outra academia, faço ainda, uma academia aqui de São Paulo, e eu lá fui escolhido para a cadeira Vinícius de Moraes. Para mim, esse dia foi um dia... Olha! Coincidência! Da academia, que nos eventos da academia, eu faria um lançamento e tal. Fiz muitos eventos solo. E foi. Chegou num ponto até ficar mais conhecido. Aí comecei, na pandemia, a vender livros pela internet. Descobri que é uma forma boa. E agora eu tive essa ideia de falar com vocês e outras pessoas que podem fazer resenhas e me ajudar a divulgar meu trabalho. Que eu acho que eu estou num ponto que agora já dá para divulgar e tal, e eu vou poder usufruir alguma coisa disso. Porque se eu for contar, eu fui uma vez no distribuidor de livros para essas livrarias, vou oferecer um livro. O cara falou, não vou pegar porque você não é famoso. Sabe o que eu falei para ele? Mas como que eu vou ser famoso se você não pega o meu livro? Exato. Gente, que absurdo. Isso é coisa que se fale para um autor. Gente. É a mesma coisa que o cara que está fazendo, vai procurar um estágio. Olha, eu quero fazer um estágio aqui. Não posso pegar se não tem experiência. Pô, meu irmão, mas eu estou procurando um estágio, é para ter experiência. Exato. Se você não me dá a oportunidade, eu nunca terei, né? Tem que me dar essa oportunidade. É bem isso. E deixa uma pergunta bem fora aqui. Você já fez alguma coisa voltada para o infantil, Roberto? Não
faço E a infantil, eu Simone não está até consigo. perguntando aqui, só falta dizer que tem um livro infantil. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu participei de um livro do nosso sistema que eu participou no Rio de Janeiro, que foi um livro de animais da fauna brasileira, pássaros e animais, e faria uma poesia com o animal, para aquele animal que for sorteado, e aí eles desenhavam em forma infantil. Só isso. Eu não faço, já me convidaram, eu recuso, porque eu não consigo fazer. Agora, queria te falar, eu sou um tipo de cara que eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que as pessoas todas têm capacidade de poder desenvolver o trabalho delas e poder um ajudar o outro. Sim. Então, por isso que eu penso por esse tipo de caminho de poder fazer por essa traçando isso aí para ver se eu consigo deslanchar mais, né? Hoje Com eu certeza. estou Vai sim. mais calmo. Já está, porque tem roteirista roubando essa ideia. Já está deslanchando. O que é isso, Roberto? Então, O que é já isso? tem, Já está deslanchando. Diga, Natasha, que nós estamos nos momentos finais e a Natasha que controla o nosso tempo. Exato, que pena, nosso tempo está acabando. Roberto, nossa, que delícia te ouvir as suas histórias, ouvir que você tem 1000 histórias ainda que vão vir pela frente. Né? Eu queria só que você, por exemplo, que a gente pudesse terminar essa conversa perguntando para você da seguinte forma: qual foi o melhor conselho que você recebeu e qual conselho você daria para quem quer começar, está começando, está na dúvida? Olha, o melhor conselho que eu recebi foi de um outro escritor. Ele falou para mim que eu ia encontrar muitas barreiras na minha vida de escritor, na minha carreira, e para não desistir. E o conselho que eu dou para todo mundo que está começando é o seguinte: faça como o Bob Marley diz. Como que é? Não pare. A vida foi feita para aqueles que topam qualquer parada e não param em qualquer topada. Exato. Exatamente. Você não pode, você vai ter N coisas que vai te fazer pensar 10 vezes para desistir. Porque isso aqui não me dá lucro. Se você tem um objetivo na sua vida, persiga. Tem gente que quer começar uma carreira de escritor, mas está trabalhando, não tem tempo. Pega o fim de semana, eu sei que é para descansar, tira. É o que eu falei na minha live ontem. Tira 2, 3 horas para planejar o teu sonho. Eu falei isso ontem. Planeja o teu sonho, pega um horário. E se você está em dúvida, o melhor conselheiro de todos chama-se silêncio. Vai para um lugar quieto, pensa. Você vai achar, sair da A, B, C, D, F, G, você acha todo sair do seu problema, para as suas coisas, e vai descobrir. Assim que eu faço. Agora, você vai escrever poesia, se tiver o dom, o conselho que eu dou: pega um belo de um uísque, bota uma bossa nova e escuta. Vinhozinho também cai bem. Vinho também. É que eu sou mais longe do Tom. E tem a última história que eu falo dos dois. Eles estavam um dia bebendo, enchendo a cara, né? Aí a mulher do Tom chegou e falou: essa porcaria pegou, virou a garrafa toda na pia. Aí ele falou: pra que você fez isso bêbado, né? O armário tá cheio. Última pergunta para a gente terminar, que nosso tempo tá que tá estourando. Roberto, você é muito lindo, muito fofo. Se você estivesse numa ilha deserta, o que você levaria? Eu vou abrir uma exceção. Você levaria prosa, verso ou uísque? Prosa, verso, uísque? Olha, você me deixou num... Não, eu levaria o uísque, porque sabe por quê? Porque é do uísque que saem algumas inspirações, Roberto. Eu o uísque, vou falar um monte de coisa para a natureza, para o mar, para tudo. Gente, nossa live vai cair. Um grande beijo, Roberto. Esperamos ter você aqui novamente. Ainda vamos fazer a resenha do livro dele, viu, gente? Fazer análise e apresentação do livro dele. Outras lives, como a gente tinha combinado, outras coisas aí que eu quero divulgar bastante, tá bom? Combinadíssimo. Roberto, muito obrigada por esse momento. Uma honra e um prazer. O prazer é nosso, viu? Todo nosso. Faltou a gente falar do poema do Vinícius, mas vamos ter que deixar para a próxima live. Já fica aí um motivo. Grande beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.